Oi, gente! Olá, pessoal! Mais uma aula nossa aqui no canal Facilitando. Dessa vez, um conteúdo da Idade Média. Vamos falar sobre o feudalismo e também sobre o renascimento comercial urbano. Dois conteúdos muito importantes e cobrados nos principais vestibulares e também no Enem e na prova do vestibulinho. Então, não se esqueçam de fazer sua inscrição no nosso canal, incentivar as pessoas, curtir, aciona o sininho, para que a gente possa então começar a trazer mais conteúdos e também oferecer para você, quando você entrar, manda uma mensagem, entrar em contato com o nosso canal, você também vai receber um roteiro com perguntas para você fazer o quê? Uma complementação da videoaula. Então, assistam a nossa aula, faça a inscrição e curta as nossas aulas. Incentive as pessoas também, que nós estaremos preparando sempre os melhores conteúdos para você. Então vamos lá, conteúdo sobre o feudalismo, sobre a Idade Média. Bom, a gente já tem uma aula que fala sobre os reinos bárbaros. Então, o mundo romano entra em decadência no século V depois de Cristo. A parte oriental vai se transformar em Império Bizantino e a parte ocidental, primeiramente, ela é ocupada, por bárbaros que formam vários reinos. Então, a gente já pensa logo, o feudalismo ele começa assim que o Império Romano entra em decadência? Não é assim. A decadência do Império Romano e a entrada dos bárbaros são elementos importantes que foram se juntando para que ocorresse o feudalismo, que é considerado um modo de produção, onde a escravidão vai ser, então, deixada e aí surge uma nova forma de trabalho, onde a gente passa a ter, ao invés de um escravo, nós vamos ter um servo, que nós vamos ver quando a gente for falar sobre a divisão social da Idade Média na época do feudalismo. Então, a Idade Média é um período que começa a partir do século V e vai até o ano de 1453. Nesse período, o lado ocidental, primeiramente, ele então é ocupado por povos bárbaros. Então nós temos as invasões bárbaras, os reinos bárbaros, e nós temos um processo de ruralização, onde a maior parte das cidades elas vão deixar de existir, praticamente vão sumir, desaparecer, e a população que temia esses ataques bárbaros. Então quem são os bárbaros? São vários povos, ostrogodos, visigodos, burgúndios, anglo-saxões, alamanos, eros, hunos, celtas, vikings. Então, uma série de povos que vão ocupar a Europa ocidental. E nesse processo, essas disputas, essas guerras, esses reinos bárbaros, a população então vai o quê? Fazer o êxodo urbano. O que é o êxodo urbano? A saída da cidade para o campo, num processo de ruralização que vai então dar origem ao feudalismo. Mas quando isso se consolida, então é uma mistura. O feudalismo é uma junção de elementos bárbaros com elementos romanos. Então, no primeiro momento, a gente vê então que acontece o quê? As invasões bárbaras. As invasões bárbaras dão origem aos reinos. Vários reinos bárbaros. Um deles está na nossa aula, o reino dos francos, que foi o mais forte, que chegou a ser considerado que o novo império romano ocidental, principalmente na época de Carlos Magno. Justamente na época de Carlos Magno e após a morte de Carlos Magno, o que a gente vê? Que já existia as relações, essa mistura de elementos. Então, com a chegada dos bárbaros e a ruralização, era comum escravos, era comum as pessoas que deixavam o campo ganhar abrigo, ser o quê? Aceita dentro da propriedade rural. E aí, nós vamos ver então a formação, nós vamos ver a junção desses elementos. Quais são os elementos bárbaros? Um deles, o comitatus. O que é o comitatus? Comitatus. Era uma tradição, era um juramento de fidelidade que existia entre os guerreiros e o líder, e o chefe. Então, era um juramento de fidelidade. Então, a gente vai perceber que no processo de formação da Idade Média, desses reinos bárbaros, isso então passa o quê? A ser uma coisa comum entre as pessoas que vivem nessa parte do mundo ocidental, onde os romanos vão se adequar, vão se juntar a esses povos bárbaros. Lembrando que nesse período a igreja se fortalece muito, a igreja se torna uma grande instituição, capaz de fazer com que as esferas
que funcionavam naquela época fossem regidas pela sua cultura, pelo seu pensamento, fazendo com que cada parte dessa sociedade, que nós vamos ver quando a gente for mostrar os elementos sociais, se engrenasse. Onde a gente então, inclusive, tem até discussões, em que na época medieval, na época do feudalismo, funcionavam 3 instituições claras. Então, quando a gente fala da sociedade, a gente menciona e esclarece esse detalhe. Então, nesse processo de invasões bárbaras e formação de vários reinos, esses reinos foram reinos curtos, exceto esse reino franco, do Carlos Magno, das suas grandes construções. Bom, após a morte de Carlos Magno, a gente também viu isso numa aula anterior, a gente tem o Tratado de Verdun. O Tratado de Verdun é aquele que divide o Império de Carlos Magno em 3 partes, então 3 reinos. Isso vai enfraquecer, de certa forma, o poder dos reis e, ao mesmo tempo, fortalecer o poder daqueles que eram nobres. Porque desde a época de Carlos Magno, que já existia uma relação do Carlos Magno com os nobres, com os que ele denominou como condes, duques, barões, duques, condes e marqueses, mas também outros, como os barões e etc. Então, desde a época de Carlos Magno, a gente já tem uma relação entre o rei e esses nobres. Uma relação que a gente chama de quê? De vassalagem, onde o rei era o principal vassalo, Carlos Magno era o principal vassalo, porque ele foi o grande doador de terras. Quem recebia suas terras eram os vassalos. Então é uma relação também de fidelidade, que é muito característica quando a gente tem o quê? A investidura. O que é uma investidura? É uma cerimônia onde o cavaleiro ou o vassalo, ele se ajoelha e o suzerano vai fazer o sinal da cruz e naquele momento ele jura fidelidade ao dono da terra em que ele então se torna o seu vassalo. Lembrando que um nobre vassalo também pode ser o quê? Ele pode ser o suzerano de um outro mais baixo que ele. Então essa relação vai se tornando comum, em toda essa parte ocidental da Europa durante a Idade Média. Então, qual é o elemento comum romano? O colonato. É uma lei romana que obrigava os colonos a ficarem dentro da propriedade, não tendo o quê? O direito de se locomover, como se ele tivesse fixado ali e sem o direito de se locomover. É uma lei que fixava então os camponeses no campo no momento em que alguns camponeses começavam então a fazer êxodo rural. Então essa lei vem da época romana. Então o colonato é uma lei que fixa o colono à terra, e o comitatus é um juramento de fidelidade. Então, isso aqui são 2 instituições dos 2 grupos, dos bárbaros que entravam no mundo romano e essa dos romanos que vai também o quê? Se misturar com essa instituição do comitatus que é bárbaro. E isso a gente vai ver claramente dentro do feudo quando a gente olha a sociedade. Como é que é um feudo? O feudo é uma propriedade, essa palavra então ela vem de um documento, mas ela se tornou, na verdade, a palavra que definia o quê? Uma área, um espaço. O feudo é uma propriedade. E essa propriedade, o feudo, ela é dividida em partes que são conhecidas como manso. Então nós temos o quê? 3 partes de terra e elas são conhecidas como manso. Então, esse feudo, ele se divide em algumas áreas, onde a gente tem áreas para o senhor exclusivo. Então, esse feudo se divide em manso. Então, nós temos então a palavra manso, você vai entender como propriedade, como terra, um manso. Manso servil. O nome já estabelece. O manso senhorial, o nome também já define. O manso comunal, o próprio nome também já designa o que é que significa isso. Então, existe uma parte onde o servo, ele vai o quê? Ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar nas terras. Por quê? Esse camponês, esse ex-escravo que fugia das invasões bárbaras e que vai para o interior, ele encontra o abrigo dentro do feudo, dentro da propriedade do senhor, que era aquele nobre que devia o quê? Fidelidade ao seu suzerano, mas que com a morte do Carlos Magno, e a gente vai perceber que politicamente é isso que vai acontecer, então nós vamos continuar na Idade Média tendo reis? Vamos ter reis, mas o poder fica o quê? Descentralizado.
o poder fica descentralizado. Então, é uma característica do feudalismo, poder descentralizado. Tem rei, mas ele não tem tanto poder, porque o poder está na mão dos nobres, que tem a propriedade. Então a coisa mais importante na Idade Média é a terra, é o feudo. E essas terras, então, elas se dividiam em 3 partes. O manso servil, que são áreas onde o servo trabalha. Na verdade, o servo trabalha em tudo. Mas ele trabalhava aqui para o quê? Para ele tirar aquilo que ele deveria pagar. Porque dentro do feudo, ele trabalha, ele é o responsável pelo trabalho. E aí ele paga obrigações, ele paga impostos, que nós vamos então colocar aqui para vocês na sequência. Então, esse manso servil são áreas onde o servo tinha que trabalhar de maneira geral para o sustento dele e também para pagar seus impostos. Então, nós temos a parte onde existe o manso senhorial, que é aquela parte em que o servo também trabalha, né? O manso senhorial é a parte que o servo trabalha, mas aquele produto produzido naquele pedaço só pode ser o quê? Entregue ou usufruído pelo Senhor. São bens produzidos diretamente para o Senhor. Existem aquelas áreas de bosques, né? Onde a gente tem, né, o bosque ou outros elementos do feudo em que é comum para os dois. Então a área de mata, onde ele pode extrair a madeira, a lenha, né? Então é um manso comunal, comum para os dois. Manso servil, de trabalho do servo para todas as suas obrigações. Manso senhorial, onde o servo trabalha, mas ele então o quê? Só produz naquele local para o Senhor. E o manso comunal, comum para os dois, onde os dois usam. O Senhor, lógico, vai lá fazer caça, vai fazer pesca, vai praticar alguma atividade que não é tão, né, dura e cansativa. Bom, por que existe essa relação? Porque o servo, então, ele era um camponês, ele era um escravo, ele foi abrigado aqui dentro, então ele agora trabalha, ele vive. E aí eles passam a ter uma relação que mistura esses elementos bárbaros e romanos. O servo se torna alguém fixo aqui dentro, como se fosse o rio que está ali, como se fosse a rocha que está ali, ele não sai. E ao mesmo tempo, ele também é o quê? Fiel. Ele é uma pessoa que cumpre obrigações com o Senhor, porque ele paga impostos, ele paga obrigações. E por que ele faz isso? Porque ele acredita que o senhor feudal é o seu protetor, né? Que protege o feudo. E isso a gente vai perceber, né? E é muito importante a gente perceber e falar da importância do castelo, né? Porque dentro desse manso a gente tinha a vila, nós tínhamos, a gente tem a igreja, a gente tem vários, mas esse castelo é onde todos, né, vão poder ser protegidos em caso de ameaça. Então todos, é uma fortaleza. Então o Senhor é o protetor e o servo trabalha para cumprir, para pagar aquilo que ele ganha. Então há uma relação entre os dois muito importantes. Então o funcionamento do feudo é dessa forma. Bom, para a gente compreender melhor e aprender melhor essa questão, é bom a gente analisar a questão então política, econômica e social dentro do feudalismo. Então, na questão política, existe rei? Existe o rei. Só que o rei está enfraquecido. O rei está enfraquecido. Ele não é aquele rei que era como Carlos Magno, de poder centralizado. Ele tem um feudo, ele só consegue o quê? Reunir esses senhores e poder ter uma liderança. Se for uma guerra que vai atacar todos de uma região, mas cada senhor feudal tem suas próprias leis, tem suas próprias regras, de maneira geral, muito parecidas, né? Na questão econômica, então nós temos o quê? Nós não temos mais o comércio. As cidades praticamente desapareceram. Então existe a questão da autossuficiência. Ou seja, tudo que eu vou precisar, tudo que eu vou ter que produzir, eu tenho que ter aqui dentro do meu feudo. Eu não busco isso fora, porque as relações externas eram muito reduzidas e praticamente inexistentes. Então, autossuficiente. Se eu preciso de armas, eu desmancho as ferramentas, derreto e faço as armas. Se eu preciso das ferramentas e fiz as armas, eu tenho que derreter, porque eu não tenho como buscar matéria-prima fora. Então, isso é ser o quê? Autossuficiente. Também, nós vamos ter o quê? A subsistência. As atividades são de subsistência, então praticamente não sobra muita coisa, né? A gente tem o quê? A subsistência, que é a produção para o próprio consumo, só produz para o consumo. O servo produz para ele comer, que não era uma coisa tão grandiosa, não era uma época de fartura e bonança, né? E o senhor
ele também recebe tudo do servo. Então tudo que ele precisa também para pagar a cavalaria, porque nessa época uma das coisas que garantia a segurança do feudo era a cavalaria que pertencia ao senhor. Bom, essa subsistência então é produção só para o próprio consumo, só para a sobrevivência. Obviamente que além dos camponeses, né, que a gente vai ver aqui, existiam artesãos que produziam bens dentro do feudo, mas as relações eram todas praticamente internas. E aí nós vamos ver a questão social, onde a gente tem o senhor, onde a gente tem a igreja e onde a gente tem os servos dentro do feudo. E ainda existe um tipo de trabalhador livre, que não é camponês, que são chamados de vilões, né? Que não tem essa relação direta como os servos dentro do feudo, são trabalhadores que não têm essa mesma relação com o Senhor. Então como que é essa organização? Então são 3 elementos importantes: o Senhor, dono da terra, o que é responsável pela cavalaria. De uma forma geral, existia até uma frase que falava assim: uns rezam, uns trabalham e outros guerriam. Como se essa sociedade, cada um tivesse uma função específica. Na verdade, o único que tem uma função específica são os servos, porque eles são os únicos que só têm um papel, o papel do trabalho. A igreja é a responsável pela reza, ela reza, mas a igreja também, ela reza, ela é responsável pela parte da reza, da religião, mas ela também é dona de terras, a igreja também administra, a igreja também faz leis. O principal tribunal de julgamento da Idade Média, em um determinado período, é o Tribunal da Santa Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, aquele que podia considerar aqueles que iam contra os dogmas da igreja um herege. E se ele fosse um herege, cometesse uma heresia, ele podia ser condenado, e inclusive ser o quê? Julgado e levado a uma fogueira. Então, por quê? Porque na verdade nós temos também uma igreja dividida. Porque você vai pensar, toda a igreja fazia isso? Não, porque existe uma igreja que a gente chama de clero. Então a igreja a gente chama de clero, um clero que a gente chama de secular e um clero que a gente chama de clero regular. Então são ordens religiosas que se dedicam ao quê? À reza, às providências do cristianismo, né? As regras do cristianismo. Então são ordens como a ordem dos franciscanos, que se dedica ao quê? A ajudar a acolher os doentes, os leprosos, então que não se envolviam em questões políticas. E aí existe também o clero secular, que é aquele que está mais o quê? Envolvido na questão da administração do patrimônio, dos bens da igreja, da questão material, né? O Papa, o cardeal, o bispo, né? Os padres importantes. Então, também a gente vai ver que existe um alto clero e um baixo clero. Esse alto clero formado por pessoas também da onde? Da nobreza, né? Que vem da onde? Da mesma classe dos senhores. Por quê? Porque existe dentro dos senhores, que é a nobreza, aqueles que vão se dedicar à guerra, mas aqueles que vão o quê? Vão para a igreja, vão ser os integrantes do quadro da igreja, do clero secular, principalmente esse que controla, né, e que tem o quê? O domínio do patrimônio da igreja, da própria igreja materializada, das edificações, das receitas, dos pagamentos. Esse clero, então, secular, ele também é composto por elementos que saem da nobreza. Esse papel, então, do Senhor não é só fazer, então, o quê? A guerra. Não é só fazer a segurança, porque eles também cobram impostos, eles também fazem leis. Então, o único que tem um papel só é quem? Os servos, porque eles são os que têm o papel exclusivo e único e responsável por todo o funcionamento, que é o de trabalhar. Os outros não têm. Então, quando fala, uns rezam, uns trabalham e outros guerriam, só o que tem o papel definido é os servos que trabalham. Porque os que rezam, mas também tem outras ações, tem outras obrigações ou outros tipos de função, como função administrativa, como a função da lei, né, do julgamento, como é o que eu disse para vocês, né, o Tribunal do Santo Ofício, o Tribunal da Santa Inquisição, e a nobreza que não só guerria, como faz leis e também cobra impostos e administra. Então essa é a organização social. Aos servos cabe também o quê? O pagamento de obrigações. Então todo o trabalho,
tudo que ele produz, ele vai o quê? Cumprir obrigações. E ele vai ser fiel a isso, porque é uma tradição que vem desse processo que a gente falou, dessa junção de elementos bárbaros e romanos, que é o quê? O comitatus, a fidelidade. Então ela vai estar intrínseca aqui. Ele trabalha muito. Outra coisa importante é o papel da igreja, que vai o quê? Ter o controle da cultura, da educação, desde Santo Agostinho até o período em que a gente tem o governo ou os primeiros reis, onde então a igreja vai estar o quê? Sendo responsável por fazer toda a cultura e o pensamento e também a obediência de todos aqueles que estavam vivendo naquele período. Então, com isso, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que há um controle da igreja no pensamento e na cultura. E isso faz com que os servos também sejam obedientes, porque acreditam que o mundo, ele é regido por uma força divina, que tudo que acontece é porque Deus quer. É por isso que a gente tem o teocentrismo, né? Que a gente tem a questão da fé. As pessoas trabalham muito, mas elas acreditam que aquilo foi uma coisa que Deus predestinou para elas. Por isso eu sempre costumo dizer, e até brinco com isso, o servo, todo dia que trabalhava, porque trabalhava muito, eram muitas horas, até mais que um escravo. Quando chegava à tarde, ele ficava muito decepcionado porque não tinha morrido. Por quê? Porque ele acredita, as pessoas trabalhavam e aceitavam essa carga pesada porque acreditavam que a felicidade não estava enquanto ela estava na terra. A felicidade ia acontecer após a morte. Então, é bem fácil da gente imaginar um servo, né, contrariado demais quando chegava à tarde, à noite, não morri. Ou seja, amanhã vai ter aquela vida brava de novo, aquela vida dura de novo. Por quê? Felicidade é após a morte. Bom, então são elementos que a gente vai entender por que é organizado dessa forma e por que os servos aceitam tudo isso. Além da obediência por fidelidade, também tem o quê? A cultura que a igreja conseguiu construir e a mentalidade que faz esse servo aceitar as condições, né? Por causa dessa questão da crença na predestinação, no céu, né? Na vida após a morte, no pecado que se ele ficar contra ele. Então, ou seja, a própria igreja ajudou a ter o quê? Uma obediência, uma satisfação e não criar a insatisfação, né? Então ele era mais obediente por causa dessas duas coisas. É claro que o clero secular, esse clero envolvido com a questão da igreja material, da igreja política, da igreja que se envolvia em questões de governo, de leis e etc. Mas existe outro clero, o clero regular, que são ordens religiosas, dominicanos, né? Os franciscanos, que se dedicavam à causa cristã de verdade. Então a gente não pode falar, igreja na Idade Média, todo mundo ia para a fogueira. Não existe só uma igreja, né? Existe essa igreja que faz isso, mas existe essa igreja que é o clero regular, que faz aquilo que era mesmo o trabalho do cristianismo, daquele cristianismo primitivo, daquele que foi então erguido nos primeiros anos após o nascimento de Cristo. Então, e aí os servos, além dessa fidelidade e dessa questão da cultura da igreja, então ele o quê? Ele trabalha. Então ele é o único que tem esse papel. E trabalha e paga muitas obrigações, como a mão morta, ele paga o tostão de Pedro, ele paga a corvéia, ele paga a banalidade. Então são obrigações importantes que são, na verdade, impostos. O que é a corvéia? É trabalhar durante uma parte. Então, a corvéia é quando ele o quê? Se desloca da sua terra e trabalha para o Senhor, né? Para produzir, tanto nas terras, né, do Senhor, quanto nas terras da onde ele tem que trabalhar, mas ele tem que produzir para poder pagar uma parte da sua produção para o Senhor. Então, ele tem que tirar uma parte da semana para trabalhar para o Senhor. Então, a corvéia é esse trabalho durante alguns dias da semana para pagar um imposto para o Senhor. Nós temos o quê? A talha, que é uma divisão, ele reparte uma parte do que ele produz. Então, ele trabalha alguns dias de graça, a corvéia, ele paga uma parte do que ele produziu, que é a talha. E aí ele ainda tem que pagar o quê? O tostão de Pedro. Tostão de Pedro, lembra Pedro, a igreja, né, o fundador da igreja. O tostão de Pedro é o dízimo, a 10ª parte. Então ele já tirou o quê? Alguns dias para fazer a corvéia, para trabalhar para o Senhor, exclusivo para o Senhor. Ele teve que pagar a talha do que ele produziu dentro do manso dele,
que era destinado para ele trabalhar, ele tem que repartir. Aí ele ainda tem que pagar o quê? A banalidade, que é o uso dos bens dentro do feudo. Quem são esses bens? É o moinho, é o forno, que pertence ao feudo, que pertence ao senhor. Então, para usar, ele também tem que pagar. Então, veja que são muitos impostos. Ele paga o tostão de Pedro, que é uma parte para quem? Para a igreja. Ele paga também a mão morta. Mão morta lembra a morte. Não é porque o servo morre que o filho automaticamente herda e pode assumir aquele espaço de produção servil. Não, ele tem que pagar mais um imposto para poder o quê? Substituir o que morreu, que é o pai. E ainda existe um pagamento que é um pagamento para casar, se chama formariagem. F de formariagem, F de família, pagar para casar. O que tem? Pagar para casar? Hoje também quem vai casar no civil paga, tem o cartório. Mas naquela época, paga na igreja. Mas naquela época o cara pagava, e a principal noite, que era a noite dos noivos, se o Senhor quisesse, ele ficava com a noiva do servo. Isso, pessoal, é uma coisa desonrosa para os servos, né? A gente tem um filme chamado Coração Valente, que retrata essa obrigação, onde eles se revoltam, que é humilhante, né? A gente tem o caso de um povo de uma região da Europa chamada Pomerânia, que também moram uma parte aqui nas colônias do sul, que teve ocupação europeia, que as mulheres têm tradição de se casar com roupas pretas, que é uma forma de homenagear as antigas mulheres, as descendentes delas do passado, que passavam por esse constrangimento. Então são várias obrigações. Então, só repetindo, nós temos a corvéia, trabalhar alguns dias para o Senhor. Nós temos a talha, que é dividir uma parte do que produzia para o Senhor. Nós temos também a banalidade, que é para usar os bens do Senhor, né? O forno, o moinho. Nós temos o tostão de Pedro, a igreja. Nós temos a mão morta, quando alguém morre também, para poder ficar trabalhando e cumprir as obrigações de servo, você paga para continuar sendo servo. É, então, esse que a gente chama de mão morta. E aí, a formariagem, que é para casar. F de família, F de família, né? De casamento, F de formariagem. Beleza? Então, vamos lá. Continuando. Bom, tem os vilões, que são trabalhadores que cumprem outras obrigações que não camponesas, de artesanato, né? E que não têm esse mesmo vínculo que tem os servos, mas são também elementos dessa sociedade. Bom, o feudalismo, então, se constitui nesses três elementos importantes. No final, né, depois de uns 300 anos dessa relação forte, dessa economia de subsistência, dessa autossuficiência, a gente vê o desenvolvimento de alguns elementos que levaram, então, ao renascimento comercial urbano. Então, o que a gente pode, então, perceber? Que aí, por volta do século IX, X, XI, então nós temos esse o quê? Esse feudalismo bem caracterizado por essas relações. Do século XI para frente, do século XII, a gente começa a ver transformações, mudanças. E aí nós vamos ver alguns elementos. E aí essa relação, esse mundo ruralizado vai passar por uma transformação, uma mudança, e é o que nós vamos ter como renascimento comercial e urbano. Ou seja, vai acontecer a volta do comércio, vai acontecer a volta das cidades. Como isso acontece? O renascimento comercial urbano, primeiro, novas técnicas. Outra coisa que colaborou, o surgimento de novas técnicas e as cruzadas. O que são essas técnicas novas? O arado de ferro, a coalheira, que é um objeto que colocava no pescoço do cavalo para proteger, ou do boi, para não deixar cortar o corpo dele, né? Nós temos a ferradura. Então, o que essas técnicas? A ferradura, a rotação de cultivo, todas essas técnicas, elas vão ter uma importância muito grande, porque elas vão ajudar a melhorar a produção, elas vão aumentar a produção, e nós vamos ter o quê? O excedente. E quando a gente tem, então, essas novas técnicas e a gente tem o excedente, começa a ter contato entre os produtores de excedente. E eles começam a ter um local onde eles fazem essa troca. Então logo começam a surgir o quê? Feiras. Nesses locais de feiras começam então a surgir os primeiros burgos,
que são as primeiras cidades, dando origem a uma nova classe social, que é a burguesia. Então, o renascimento comercial urbano, ele então acontece quando a gente tem o desenvolvimento de novas técnicas, como o arado de ferro, que agora permitia uma produção maior. Por quê? Porque agora existia a coalheira, que é um objeto de couro, mas um capim, que tem ferro por dentro, mas é enrolado por couro, e aí não deixa o quê? A corda amarrada diretamente no animal. Qual é a vantagem disso? Você pode puxar um arado maior, então você pode preparar mais terra, então você prepara mais terra e produz mais. Mas a rotação de cultivo, eles aprenderam então o quê? A descansar a terra, plantar um tipo de cultivo, uma folhagem para adubar, e aí produzia numa outra parte, né, aquilo que era, né, necessário. E então a terra, uma descansava, a outra tinha uma forrageira e a outra o cultivo que ia ser usado na alimentação. E essa rotação sempre acontecendo, essa terra passou o quê? A produzir mais. E isso então leva ao quê? O excedente. O excedente passou a ser então o quê? Levado em pontos estratégicos para ser o quê? Trocado. E aí então começa a surgir as grandes feiras, né? Por toda a Europa. Então nós vamos perceber, então vamos fazer um mapinha aqui, que a gente vai então ter o quê? Vamos destacar aqui bom, então essa Europa começa então a ter o quê? Principalmente aqui na região da Itália, que é a Botinha, mas também em outras regiões, feiras, e essas feiras vão dar origem aos primeiros burgos, e dentro desses burgos o surgimento de uma nova classe social, que é a burguesia, que começa com artesãos, comerciantes, banqueiros, né, com estruturas diversificadas, associações, corporações de ofício, né, organização de trabalhadores, né, para poder o quê? Melhorar as atividades, para poder ajudar as atividades. Então, as cidades começam a crescer com uma mentalidade diferente, que se opõe à mentalidade da igreja, que se opõe à mentalidade dos senhores. Logo, logo, essas classes novas vão o quê? Vão querer que o feudalismo deixe de existir. Por quê? Porque senão eles não se desenvolvem. E a gente vai ver isso, então, com a formação dos estados nacionais, o desenvolvimento do comércio urbano e a formação dos estados nacionais, que é uma próxima aula nossa. Bom, outro elemento que ajudou no renascimento comercial urbano, as cruzadas. Então, as cruzadas, que inicialmente são o quê? Expedições religiosas. Essas expedições religiosas, elas tinham uma finalidade inicial. Era o quê? Ir a Jerusalém. Então, organizadas principalmente a partir da Itália, mas também de diversas outras partes, né? Elas então têm o quê? A finalidade de ir até a região da Península Arábica para libertar a cidade de Jerusalém. Então, o Mar Vermelho, Golfo Pérsico e a Península Arábica, né? Nesse cantinho aqui da ponta africana. Então, as cruzadas saíam da Europa para libertar a cidade de Jerusalém, que estava sob o domínio dos árabes. Isso, a gente então percebe que não é a única intenção. Há uma questão também importante. A Europa teve esse melhoramento aqui das técnicas, então a população também aumentou. As áreas de cultivo ficaram menores, então as expedições das cruzadas, além de ir a Jerusalém, libertar Jerusalém, que estava sob o domínio dos árabes, também ela tem o quê? A necessidade de buscar terras. Havia, e isso era muito importante, ter novas terras, novos espaços. Então fazia parte das cruzadas também. E por fim, as cruzadas, que inicialmente eram organizadas pela igreja, com essa finalidade religiosa, ela também vai ser organizada por grupos, como os nobres, vai ter a participação de comerciantes. Então são várias cruzadas. São cruzadas feitas por mendigos, a cruzada dos anjos, então são várias cruzadas. Inicialmente, a principal intenção era libertar a cidade de Jerusalém, que estava sob o domínio dos árabes. Porque Jerusalém era uma cidade sagrada. E os árabes tinham controlado e tinham impedido as visitas, né, as romarias até a cidade de Jerusalém. Então era preciso libertar para que o Ocidente pudesse ter acesso à cidade santa, à cidade sagrada. Então, inicialmente é para isso. Mas aqueles que também o quê? Sabiam que era uma nova oportunidade para ter novas terras, já que a Europa estava pequena, não estava sendo suficiente, as áreas de cultivo já não eram tão extensas e já estavam acabando, os espaços estavam curtos. E aí, por fim, com tantas expedições e tanto avanço, nós vamos ter o quê?
essas cruzadas chegando até uma região que a gente vai conhecer como Índias. E lá, esses comerciantes vão ter acesso a mercadorias importantíssimas que se tornaram as mercadorias mais procuradas na Europa, que são as especiarias. Produtos especiais como cravo, canela, noz moscada, pimenta do reino, gengibre, outros objetos como porcelana, marfim, açúcar, vários produtos. E esses produtos eram então levados para onde? Para a Europa. Então a gente vai ter o quê? As cruzadas, elas vão ter um papel importante no renascimento comercial urbano. Por quê? Porque fez a abertura do Mediterrâneo, ligando o Ocidente com o Oriente. Por que aconteceu isso? Porque quando a gente tem uma aula aí que foi gravada sobre os árabes, a gente sabe que os árabes, eles saem da Península Arábica, eles conquistam a parte norte da África, eles chegam até a região da Península Ibérica, onde tem Portugal e Espanha, eles só não avançam para dentro do Reino dos Francos. Então os árabes controlavam tudo. Agora, depois de muitos anos, então, depois de 500 anos, 600 anos, as cruzadas começam então o quê? A tirar um pouco desse controle, desse domínio dos árabes. E então acontece essa abertura do mar Mediterrâneo. As cruzadas então promovem agora que o mar Mediterrâneo pudesse novamente a ter o quê? Vários acessos de vários grupos. E a principal área de acesso, ou que dava acesso, era o comércio com as Índias, o comércio de especiarias, que passa a ser os produtos mais importantes de toda a Europa. Então, as cruzadas foram importantes para esse renascimento comercial a partir do momento que houve o quê? A abertura do Mediterrâneo e a ligação do Ocidente com o Oriente. Que é essa ligação aqui, ó, certo? As Índias com a Europa, onde as especiarias passaram a ser produtos importantíssimos e que ajudaram a alavancar o comércio de várias regiões, principalmente da Itália, onde é o berço do Renascimento, né? Mas também depois em outras regiões, né, da Europa, Holanda, França, Portugal, Espanha, Inglaterra, até a gente ter o período da expansão marítima, onde esse Mediterrâneo deixa de ter a sua importância. E isso a gente vai ver em aulas na sequência sobre esse processo aí de formação dos estados nacionais e a expansão marítima, que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, mais uma aula nossa aí sobre o feudalismo, sobre o renascimento comercial urbano. Se você então ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, incentive as pessoas a se inscrever, né? Acione o sininho, incentive também as pessoas a assistirem às aulas. E aí, mande mensagem, né? Deixe sua mensagem no nosso canal e a gente vai enviar para você também um link com exercício, com atividades, com roteiro de estudos, onde você tem um exercício bem bacana de completar, em que praticamente todas essas palavras que eu estou dizendo, todas as explicações, estão em forma de texto, onde você tem apenas que completar. É uma maneira bem legal de você o quê? Aprender e melhorar aí a sua lembrança, para quando você for fazer as provas importantes, está tudo fresquinho no seu pensamento e nas suas ideias. Valeu? Então não se esqueça, nós vamos vencer, nós vamos chegar lá. Até a próxima aula.